Made from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Olá, Edson Sasaki aqui. Hoje estou visitando a propriedade no projeto Jaíba, do Martim Ribeiro, onde que eu vou encontrar com o consultor Francisco para um bate-papo. Tudo bom, Edson? Seja bem-vindo. Vamos fazer. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade a você por prestar essa informação. Sejam todos bem-vindos a este webinário. Eu espero que as informações que a gente vai aqui disponibilizar para vocês sejam de grande utilidade. Meu nome é Francisco Hermelindo Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo. Antes de ser engenheiro agrônomo, eu sou também técnico em agropecuária. Eu fui criado numa cidade na região central de Minas, região metropolitana de Belo Horizonte, no município de Igarapé. Sou filho de agricultores, com muito orgulho, filho de produtores rurais. Desde muito cedo me interessei pela atividade agrícola, pela atividade rural. Trabalhei com produção de hortaliças na região metropolitana, ali no Cinturão Verde de Belo Horizonte. A partir dali eu fui fazer o curso de técnico em agropecuária na Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes, no sul de Minas, onde abriram-se uma série de oportunidades, vieram novos horizontes para mim. A partir dali eu fui trabalhar no Instituto Agronômico de Campinas e fui fazer agronomia na universidade, na URF, que é a Escola de Agricultura do Trópico Úmido. É uma universidade internacional que fica na Costa Rica, na América Central, onde, dentre tantos outros estudos, eu me especializei na produção de frutas, com maior ênfase na produção de bananas. E a partir daí eu voltei ao Brasil, retornei ao Brasil, vim trabalhar especificamente no norte de Minas. E a partir dos meus trabalhos aqui com a produção de banana no norte de Minas, com a produção de frutas de forma geral, a gente vem ampliando esses trabalhos em outros estados da federação e até mesmo em outros países, em outro continente, graças a Deus com uma boa aceitação. Bom, a grande questão é em como eu despertei para esse mundo digital. A verdade é o seguinte: além de engenheiro agrônomo, de ter feito outros estudos, eu estou nesse momento cursando o curso de Direito. E com as atividades assim muito corridas, muito atribuladas, porque trabalhar durante o dia, estudar à noite, muitas vezes a gente tem que pesquisar em algumas matérias, tirar dúvidas de algumas disciplinas, principalmente pesquisando na web. E eu descobri um mundo fantástico na web, onde você muitas vezes, aquela informação que estava impressa no livro, que estava na legislação publicada, talvez até no mês anterior, na semana anterior, ela acaba sendo ultrapassada. Então essa velocidade e disponibilidade das informações no mundo digital criou em mim um clique, ou seja, eu despertei no seguinte sentido: por que não transformar essas informações ou disponibilizar essas informações também para o mundo da agronomia, da fruticultura principalmente? Eu vejo assim que aquela informação que ela vinha na forma dos livros, dos papers, das publicações, de alguma forma ela é muito útil para a comunidade científica, ela é muito útil para os meus colegas da área técnica, mas ela, de alguma forma, ela não está disponibilizada prontamente para o cidadão comum, para o trabalhador, para o estudante de agronomia, para o próprio empresário. E com a questão da velocidade da informação, com a questão do desenvolvimento da tecnologia de informação, essa popularização dos smartphones, das tecnologias, dos computadores, eu acredito que hoje uma boa maneira de você democratizar, disponibilizar a informação, tornar a informação ágil ao usuário, é colocá-la justamente na web, colocá-la na internet e fazer com que essa informação ela seja dinâmica, ou seja, ela seja atualizada constantemente e que ela traga realmente ganhos, seja para o estudante de agronomia ou de outras áreas das ciências biológicas, seja para o investidor que deseja implantar um projeto de fruticultura, seja para quem deseja simplesmente saber a origem, por exemplo, do produto que ele está comprando e consumindo, levando para ofertar à sua família.
Então eu acredito que a web é realmente um novo caminho. Hoje em dia, a gente vive em um mundo totalmente digital. Essa geração nova, ela é praticamente uma geração que você vai pesquisar uma informação, você digita um comando no Google, ou no site de buscas, ou você digita algo no site de buscas e automaticamente essa informação ela está disponível. Faltam essas informações mais práticas, mais dinâmicas, não só para a comunidade técnica, mas também para os produtores rurais. Diante disso, eu acredito que esse webinário, essa proposta que nós temos para vocês, é uma proposta que ela, além de agregar informações, de trazer novas informações, vai servir como um material de referência, inclusive para novos empreendedores, para novos investidores, para estudantes que queiram aprimorar os seus conhecimentos na produção de bananas. Para que essa informação chegue até os fruticultores, aos bananicultores principalmente, eu estou utilizando a internet como uma ferramenta de compartilhamento deste webinário. Eu estava relutante em fazê-lo, mas vi neste webinário uma oportunidade de compartilhar parte do que eu sei com vocês. Mas por que eu escolhi tratar do tema da bananicultura tecnificada, da bananicultura irrigada? Eu diria que a banana, que é praticamente a principal fruta mais consumida no Brasil e também no mundo, aí fica quase que empate ou varia um pouco com relação às frutas cítricas, né? Os citros, é uma fruta que, se a gente for considerar, até um pouco injustiçada. Quem nunca ouviu a expressão a preço de banana? Muitas vezes a gente utiliza essa expressão até de forma pejorativa para referir-se a algo que é abundante, que é até barato, quando na verdade a produção de banana ela exige uma série de investimentos, ela exige uma série de passos, uma série de cuidados que faz com que essa fruta, além de ser uma fruta preferida dos consumidores, principalmente dos consumidores brasileiros, mas preferida em todo o mercado mundial, ela necessita ser, de alguma forma, abordada com o melhor carinho, com maior cuidado, com maior atenção. Mas a verdade é que nós estamos falando de uma fruta de grande preferência do consumidor, uma fruta que tem enormes benefícios para a saúde da população. Se formos imaginar, de maneira geral, uma fruta que tem mais de 380 miligramas de potássio por 100 gramas de polpa, ou seja, sendo o potássio um elemento importante para a manutenção da saúde cardiovascular, é importante também porque com relação à menor quantidade de sódio, ajuda muito na manutenção da atividade cardiovascular. É uma fruta que ela tem fibras curtas, é boa para digestibilidade. Tem serotonina, né? Tem um aminoácido que é o triptofano, que na verdade é o precursor da serotonina, que é o hormônio do bom humor. Não é incomum você ver a medicina prescrever banana para quem está com tristeza, ou talvez que está até um pouco depressivo. Por quê? Porque justamente pelas funções da serotonina no nosso organismo. Então, dada essa importância da fruta, a gente vai abordar mais à frente a importância também socioeconômica. Eu acredito que vale a pena que tratemos em todo esse conteúdo, colocando a fruta no seu devido lugar, dando a sua devida importância, até para que o consumidor saiba dos benefícios da banana. Bom, ainda abordando sobre a importância socioeconômica da banana, vocês imaginem que é uma cultura, primeiro, de mais de 4 mil anos de cultivo, amplamente adaptada em todo o território nacional. A banana é cultivada em mais de 500 mil hectares no Brasil. Tem uma movimentação direta, se considerarmos as estatísticas do IBGE, de mais de 16 bilhões de reais por ano, isso de movimentação financeira direta. Se formos considerar essas movimentações indiretas, então o movimento é ainda maior. É uma cultura que o Brasil hoje é o quarto maior produtor mundial de bananas, mas praticamente 90%, 95% da produção nacional é consumida no mercado interno, um mercado altamente consumidor. Uma pequena parte é comercializada no Mercosul, principalmente na Argentina, no Uruguai, e alguma coisa na União Europeia e nos Estados Unidos, mas a banana que é exportada para a União Europeia e para os Estados Unidos, que é essa banana tecnificada, ela basicamente são daquelas áreas na região do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, região de Limoeiro, ou até mesmo no Ceará. Mesmo assim, são exportações muito incipientes, dado a importância do nosso mercado interno. Já o mercado nacional é um mercado que ele tem grandes operadores, existem grandes operadores em atividade no mercado, grandes empresas, principalmente as empresas voltadas para a climatização da fruta e distribuição, tá? Mas a fruta, por ser uma fruta consumida por todas as classes sociais, de fácil consumo, ela
é também muito comercializado em feiras livres, em pequenas redes. Então varia do grande varejo a uma feira, a uma oferta de fruta na beira da estrada. A banana, na verdade, é que ela é uma fruta de amplo consumo, de grande aceitação, e isso faz com que ela seja praticamente considerada pela gente, por quem trabalha com fruticultura, a rainha das frutas. Francisco, se você tivesse 1 hora por dia para impactar os produtores rurais referente ao tema bananicultura tecnificada, como seria sua apresentação? Eu acredito que a prática diária ela leva à excelência. Então, a melhor maneira de se chegar, de se atingir os melhores objetivos, seja com qualquer fruticultor, com bananicultor não é diferente, é levar diariamente a ele conteúdo referente não só à produção ou aos incrementos de produtividade, mas também relacionados às tendências, ao mercado, a como que o mercado está operando, porque essas informações de fato são dinâmicas. Aquela realidade da semana passada pode não ser a mesma nessa semana. Então assim, a gente sempre trata de ofertar ou de levar informações aos nossos clientes, aos fruticultores, aquelas informações que elas têm esse dinamismo. Alguma coisa com relação à tecnologia também a gente acaba passando, mas a melhor maneira hoje, acredito eu, de levar a informação são através das próprias mídias digitais. Não é que o agrônomo ou que o profissional da consultoria não deva ir ao campo, mas você pode hoje com um smartphone, com um equipamento até simples, você pode pegar aquela informação do dia, pegar aquela dica do dia, pegar aquela oportunidade e passar ao fruticultor para que ele implemente ou para que ele incremente aquela prática. Vou dar um exemplo. Se hoje eu estou numa determinada condição aqui agora no Projeto Jaíba e as condições de clima, de temperatura, de umidade relativa, de insolação, elas têm um reflexo sobre o desenvolvimento da planta, a emissão de folhas, o florescimento, o desenvolvimento da fruta, o simples fato de eu criar uma informação de alerta de como essas condições climáticas vão influenciar a produção de bananas daqui a 12 semanas, 14 semanas, 15 semanas, já passa a ser uma informação relevante para que o bananicultor tome as suas decisões. E agora, passando para a próxima pergunta, se você pudesse me ensinar três coisas básicas sobre bananicultura tecnificada, o que você me ensinaria? Eu diria que dentre essas 3 coisas, as coisas principais, a primeira delas é conhecer muito sobre o negócio. Conhecer sobre o mercado, conhecer sobre a cultura, conhecer como que se dão as interações dentro da cultura. Eu diria que uma outra coisa também muito importante é viajar, conhecer sobre os principais agentes da cadeia produtiva, sobre os principais players, como que se dão essas interações e de alguma forma tentar ver como é que o bananicultor, como que você como fruticultor pode se inserir neste mercado de forma sustentável. Não só do ponto de vista de produtividade, de qualidade, mas também de sustentabilidade econômica. Porque muitas vezes alguns empreendedores entram, mas há um certo amadorismo, ou seja, há algumas coisas que deixam a desejar na produção. E nesse processo que você está me ensinando, se você conseguisse dividir isso num passo a passo, como que seria esse passo a passo referente a essa bananicultura tecnificada? Talvez eu vá pecar aqui por ser um pouco repetitivo. Mas se a gente for fazer um passo a passo para que você possa implantar um projeto de bananicultura com alta tecnologia, então a primeira coisa se você tem o DNA da fruticultura, se você é um investidor da fruticultura, se você é um produtor rural ou você é um mero investidor. Eu não quero aqui agir de forma preconceituosa, mas eu acredito o seguinte: se você não é um produtor rural, não é do meio rural, do meio do agronegócio, não é um fruticultor, o primeiro passo importante é que você estude muito sobre o negócio, se aproxime de profissionais qualificados, profissionais que sejam realmente capacitados, que sejam éticos, que possam trazer as informações mais adequadas a você. Comece a viajar, voltamos à questão das viagens novamente, comece a viajar, comece a visitar áreas produtivas, visitar os principais polos produtores, conheça a realidade, desde um pequeno produtor ao produtor altamente tecnificado. Visite, veja quais são os problemas, quais são os desafios, como esses desafios estão sendo superados, quais são aqueles desafios que estão um pouco mais difíceis de serem superados pela cadeia produtiva. Visite o mercado principalmente, conheça o mercado, conheça o setor atacadista, conheça o varejo, tenha muita informação sobre como que se dá o consumo, como que se dá essa operação de consumo, quais são as tendências desse consumo. Conhecendo tudo isso daí, aí você pode pensar em ser um investidor em fruticultura irrigada. Qual é o passo seguinte?
Uma vez que eu sou um investidor ou que eu sou um fruticultor já e que quero ampliar a área de produção de banana tecnificada, passos importantes. Eu tenho que ter à minha disposição muita informação técnica sobre a cultura, conhecer, saber se eu tenho disponibilidade de terra, se eu tenho os solos mais adequados, se eu tenho as condições climáticas mais adequadas. Nós vivemos hoje no Brasil uma diminuição dessa quantidade de terras adequadas para cultivo de banana tecnificada, seja por restrição, por diminuição de água, por não disponibilidade de água, seja por questões de restrições, por exemplo, do ponto de vista de legislação com relação à pulverização aérea, os perímetros públicos, as áreas próximas à Mata Atlântica. Alguns polos de produção tradicional no Brasil já estão com algumas restrições com relação à pulverização ou outras práticas produtivas. Conhecer se a cultura está realmente adaptada, se a sua localização, esse é um passo importante, se a localização do seu projeto do ponto de vista de logística, do ponto de vista de disponibilidade de fornecedor, de disponibilidade de insumos, de mão de obra, se toda essa localização ela é uma localização adequada para que você produza uma fruta de qualidade. Uma vez que você tenha conhecimento que possa superar essas adversidades técnicas e entenda o marco regulatório da cultura, é importante que você contrate uma boa equipe ou que você mesmo realize, se for capacitado para tal, um bom plano de negócios, com além desse estudo técnico, desse estudo de mercado, com o estudo do impacto ambiental da cultura, do impacto social. Hoje, esse novo consumidor ele está muito antenado a essa questão da qualidade da mão de obra, da qualificação da mão de obra, do impacto do projeto na sociedade, de como que as informações se dão com certa transparência. A partir daí, formou uma boa equipe, conseguir as condições de solos e de clima adequada para a produção, tem uma boa logística, tem a propriedade, acercar-se de bons insumos, mudas de boa qualidade, sistema de irrigação adequado. Cumprir todos esses passos, eu vou começar a implementar o projeto. Mas sempre pensando o seguinte, não fazer como o produtor tradicional muitas vezes faz. Eu tenho que plantar aquilo que o mercado quer comprar, aquilo que há demanda e aquilo que remunera o meu investimento. Eu, como investidor, eu preciso ser remunerado. Então não é porque meus avós produziam banana ou porque alguém me falou que é muito fácil produzir a cultura que eu vou me dedicar. Então um passo muito importante é esse. A partir daí eu tenho que entender que é uma atividade empresarial. Então contratei uma equipe qualificada, remunerei adequadamente essa equipe que já está qualificada e motivada principalmente. Eu tenho que conduzir com um bom planejamento, com um bom sistema de controle, adequar todas as minhas práticas ao que o mercado demanda, buscar as práticas, dentro dessas práticas de controle, a própria rastreabilidade, a própria certificação de processos, controlar todos os processos e principalmente ter um produto que esteja adequado ao consumidor e que esteja, digamos assim, qualificado para entrar no mercado. Se eu tiver isso daí, eu vou ter vou ter uma probabilidade de sucesso. Não é garantia de sucesso porque nós que militamos na área agrícola sabemos que a gente está sempre sujeito a intempéries climáticas, intempéries biológicas, surgimento de novos patógenos, né? Nós estamos vendo agora aí essa questão da chegada do Fusarium raça 4 do continente americano, na Colômbia, que é um patógeno, é um fungo que ataca a cultura da banana. Isso pode mudar o cenário. Então, assim, fazendo todas essas práticas, pode ser que a gente terá sucesso. Não é garantia, mas é mais provável que se fizermos tudo de uma forma, digamos assim, desorganizada, precipitada ou de alguma forma até mesmo empírica, de forma amadora, popularmente dito. Francisco, tem algum conselho que você já ouviu que é comum, mas que é completamente errado sobre a bananicultura tecnificada? E o que você acha que é comum na bananicultura tecnificada, mas que ninguém se preocupa? Eu não sei se isso é um conselho, mas o que eu vejo muito, e vejo muito isso mais com o pessoal da cidade, mas a gente infelizmente ainda vê isso na própria academia, nas faculdades, às vezes a gente vê isso até no campo. São as pessoas imaginarem que a cultura da bananeira, ela produz em qualquer lugar, que ela produz facilmente, que é uma cultura muito adaptada às condições tropicais brasileiras, de fácil consumo, que é uma cultura fácil de se produzir. Isso, na verdade, é um grande engodo, é uma enganação. Se formos pensar numa atividade, principalmente numa atividade tecnificada, irrigada, cujo custo dos insumos são muito dolarizados, são custos elevados, eu acredito que essa informação ela é uma informação que ela não procede e que muitas vezes ela leva a
pessoas, ou a investidores, ou a profissionais que não são da área a cometerem erros e, por consequência, a gente acompanhou muito isso nos últimos 2 anos, diante dessa crise econômica, nos últimos 4 anos, dessa crise econômica do país, diminuição do consumo, aumento dos custos de produção. Esses profissionais que receberam esse tipo de informação, esses fruticultores, com certeza eles tiveram que abandonar os seus projetos e, por consequência, não vão remunerar o investimento. O que realmente não importa quando se trata da bananicultura tecnificada e o que importa muito mais que as pessoas dão crédito. Olha, continuando com a questão anterior, eu te diria que tudo importa na bananicultura irrigada, ou em qualquer outra atividade que formos desempenhar, na fruticultura ou em qualquer outra atividade do agronegócio. Tudo é importante, mas o que nós realmente devemos considerar e que eu vejo que são pontos falhos, a gente até consegue obter boas produtividades, consegue obter uma fruta de qualidade, mas nós pecamos muito, continuando com a questão anterior, com a questão da organização do mercado. Só para você ter uma ideia, essa nossa desorganização, ela nos leva, talvez até por estarmos acomodados com o mercado interno, que é um bom mercado, é um mercado consumidor, que remunera bem, nós praticamente não atuamos no mercado internacional, nós não atuamos no mercado externo. Então essa nossa desorganização faz com que, por exemplo, nós não nos aproximamos, por exemplo, da principal empresa, ou uma das principais empresas exportadoras e comercializadoras de banana no mundo, pertence a um grupo brasileiro, que é a Chiquita Brands, que é do grupo Cutrale. E nós basicamente não nos aproximamos desse pessoal. Nós precisamos nos aproximar desse pessoal, precisamos trazê-los para um entendimento da bananicultura nacional, ver quais são as possibilidades. E uma coisa que é importante, que é relevante, é o seguinte: como o Brasil não é hoje um grande player, digamos assim, no mercado internacional de banana, ele pode entrar de forma gradual. Ele pode, de alguma forma, começar a colocar pequenos volumes, levar alguns volumes, seja de banana Cavendish, banana nanica, seja de banana pratanã, como banana exótica ou como uma nova banana, que num primeiro momento eu tenho certeza que não irá incomodar tanto. Por quê? Porque ele hoje tem uma participação muito pequena, mas a partir do momento que essa participação aumenta, a gente sabe que vamos atrair, digamos assim, a atenção dos outros players, dos outros países, sejam o Equador, Costa Rica, outros países da América Central. Mas nós temos hoje algumas vantagens, temos alguns benefícios, mas a nossa desorganização, ela nos leva a não buscarmos a estreitar essas parcerias, a estreitarmos essa comunicação com o mercado. E também não podemos descuidar do nosso mercado. O nosso próprio mercado interno, nós temos que, de alguma forma, entendermos, compreendermos o que eu venho falando sempre, a questão dessa nova demanda, dessa demanda por uma fruta de melhor qualidade, uma fruta mais segura, do ponto de vista de segurança alimentar, de saudabilidade, entender melhor esse varejo, buscarmos também interlocução com esse varejo que, de alguma forma, ele vem formando quase que cartéis, né? O varejo, o grande varejo, esse varejo tecnificado, a gente vem vendo esse tipo de ação para que a gente possa levar a fruta, mas que a gente possa também trazer essa contrapartida ao bananicultor. E uma forma de levarmos o nosso pleito, igual eu falava anteriormente, não só a classe política, mas a própria Associação Brasileira de Supermercados ou outros grandes grupos do varejo, é através do fortalecimento das entidades, do fortalecimento dos grupos, do entendimento das empresas com relação à questão da competitividade, com relação à questão de quem é meu concorrente, como se dá essa concorrência. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser bonzinho, andar de mãos dadas e simplesmente negligenciar as questões comerciais. E o que eu estou dizendo é que algumas coisas elas devem ser complementares para que você tenha volume, para que você tenha, digamos, escala de produção e possa negociar melhor o seu produto. Quais atalhos que as pessoas geralmente tomam na bananicultura tecnificada que na verdade não são realmente atalhos? Eu diria que esses atalhos, como você bem colocou, na verdade, de fato não são atalhos. Um deles, que eu falo muito, que eu trato muitas vezes no meu dia a dia, conversando com meus clientes, fruticultores, bananicultores, é essa autocanibalização, principalmente na hora de comercializar. Eu ter uma fruta, principalmente em momento, por exemplo, de maior safra, quando você tem porque a banana ela produz o ano inteiro, mas você tem um período onde você tem uma concentração de oferta, por exemplo, no segundo semestre em alguns polos, quando a gente fala principalmente de banana do subgrupo prata, eu vejo empresas que poderiam atuar de forma conjunta, que poderiam fazer um trabalho conjunto, um trabalho padronizado, elas vão até o próprio mercado, vão até o próprio varejo, ou até mesmo de forma virtual,
e elas criam, digamos assim, uma espécie de uma super oferta. Elas ofertam um volume de frutas que tem disponível, não é preocupado por tratar-se de um produto obviamente perecível, mas elas levam essa oferta, levam condições, sejam para atacadistas ou para varejistas, ou às vezes elas, para poder tentar ganhar esse mercado, principalmente esse mercado nas capitais, no varejo, elas acabam ofertando a fruta a preços que não são atrativos, que muitas vezes nem sequer remuneram os custos de produção, e quem acaba perdendo com isso é toda a cadeia produtiva, mas principalmente o pequeno e o médio fruticultor, que sequer tem essa capacidade logística para levar até o mercado. Nós temos que compreender que a banana hoje, quando ela chega no mercado, principalmente quando a gente fala dos polos irrigados, seja do norte de Minas, sudoeste da Bahia, Monte Jesus da Lapa, Petrolina, Juazeiro, os do Nordeste no geral, o custo do frete, o custo de transporte, o custo de embalagem, de climatização e de distribuição é um custo considerável. Então esse custo, muitas vezes, ele representa até mais do que o custo, em algumas vezes muito mais do que o custo do produto em alguns momentos de safra. Então o que o produtor tem que fazer? Ele tem que se organizar, tem que trabalhar de forma conjunta, buscar adquirir insumos de forma conjunta, buscar diminuir esses custos e buscar negociar melhor a sua produção. É igual, repito novamente, ele não precisa talvez fazer uma joint venture ou algo assim, mas ele pode fazer por menos algumas parcerias. Por exemplo, um produtor tem uma determinada cultivar, tem banana do subgrupo maçã, ofereça banana maçã para aquele que tem banana prata e complemente a oferta. Um outro produtor tem fruta certificada organicamente, ofereça para aquele que tem convencional. Isso tudo faz com que ele ganhe competitividade. Que habilidades críticas são necessárias para que eu tenha sucesso nessa nova bananicultura tecnificada? Eu diria que o bom fruticultor, o bom bananicultor, ele precisa ter algumas habilidades. A primeira delas é que ele tem que ser de fato um empreendedor, ele tem que ter perfil para dedicar-se à atividade. Qualquer atividade do agronegócio, mas especificamente a bananicultura. A outra, ele tem que ser uma pessoa de fácil compreensão, tem que ser uma pessoa que busque viajar, busque conhecer o segmento, busque por novas informações, busque por tecnologia, busque de alguma forma também trabalhar em parcerias. Hoje não tem como trabalhar de forma isolada, que seja uma pessoa que tenha uma percepção da lucratividade do negócio, mas de uma forma que ela seja uma lucratividade compartilhada, sustentável, compartilhada com os colaboradores, compartilhada com toda a cadeia, que ele tenha um entendimento que uma fruta de boa qualidade é muito mais do que uma fruta somente esteticamente isenta de danos. E quando eu relato a danos, a gente vê às vezes muito aquela preocupação de que a fruta esteja esteticamente perfeita, o que é muito importante, mas nós temos que falar hoje principalmente de que o produtor ele tenha essa característica de querer ofertar uma fruta, de querer ser competitivo por ofertar uma fruta padronizada, com boa qualidade, isenta de riscos para quem consome, sejam eles riscos químicos, biológicos, físicos, ou seja, que ele busque essas parcerias nas certificações, na comercialização da fruta. Enfim, todas essas características de um bom empreendedor, elas são necessárias, elas são chaves, elas são fundamentais para que você obtenha sucesso na atividade. Quem quer trabalhar de forma isolada, ele vai, primeiro, não conseguir, possivelmente, e se conseguir, ele vai demandar muito recurso, os caminhos são muito mais longos, com muito mais percalços, e ele terá que realizar investimentos maiores, terá maiores dificuldades durante o processo, seja ele de produção, de comercialização. O que você acredita que eu, como produtor rural, devo fazer menos e o que eu devo fazer mais em relação à bananicultura tecnificada? Eu acredito que o bananicultor ou fruticultor, ou qualquer investidor em projeto do agronegócio, da fruticultura, deve fazer de fato é estar presente no investimento, estar presente na propriedade, estar antenado com o negócio, ou seja, estar o tempo inteiro monitorando. A gente não pode terceirizar a gestão e deixar isso, digamos assim, de forma muito terceirizada. Até um pouco redundante eu dizer isso, mas muitas vezes alguns investidores, alguns fruticultores, eles entram no negócio sem ter o perfil, sem ter necessariamente uma história dentro da produção de frutas, implantam um projeto, às vezes se dedicam a outras atividades econômicas também, ou empresariais, e deixa isso muitas vezes nas mãos de profissionais que não têm capacidade para tocar o projeto, ou muitas vezes na hora de comercializar,
deixam a comercialização praticamente à mercê de gente que não está capacitada também para fazer essa comercialização. Então, ao estar ausente do empreendimento, ao estar de alguma forma, se não ausente, mas fazer uma gestão de forma, digamos, incompleta, não receber as informações de forma correta, a tendência é que esse projeto ele não se obtenha sucesso. Então eu diria que de fato o bananicultor deve fazer é estar o tempo todo dedicado ao projeto, dedicado ao investimento, ter um bom sistema de controle, um bom sistema de gestão, compreender que um bom sistema de gestão e de controle ele tem que ter uma boa interface com a parte comercial. Isso é hoje também uma grande falha que tem. Muitas vezes o produtor, ele por estar ausente, ele quer adquirir ferramentas de gestão, mas ele contrata ferramentas que elas não têm uma complementação, não têm uma interface, elas não se comunicam. Então esse é um grande desafio. Eu diria que um outro desafio também para o fruticultor, para o bananicultor que está no projeto, que agora às vezes vem de uma geração, os filhos ou os netos vão assumir o projeto, é ter essa compreensão de que essa geração que está assumindo os novos projetos é uma geração muito mais ligada à conectividade, à tecnologia. Então tentar compreender essa questão da tecnologia, da conectividade, com aquele conhecimento da geração anterior, que é um conhecimento talvez um pouco mais empírico, um pouco mais voltado aos testes, um pouco mais temeroso, mas ao mesmo tempo foi aquele conhecimento que nos trouxe até aqui. Então não há que se menosprezar esse novo conhecimento, mas também não há que se, digamos assim, de alguma forma descartar o que foi feito anteriormente. Então o fruticultor que realmente quer ter sucesso, ele precisa de fato estar dedicado à atividade e ter um bom sistema de controle, um bom sistema de gestão. Aquele que não tem, ele vem fazendo por tentativa e erro, ou às vezes vem acertando porque os preços às vezes foram razoáveis, ou foram preços que de alguma forma remuneravam o investimento, mas com essa nova realidade econômica do país, com as novas dificuldades que vemos enfrentando, com esse aumento do dólar, aumento do custo dos insumos, aquele produtor que não tiver um bom sistema de gestão, um bom sistema de controle, está fadado a ter o fracasso do seu investimento. E falando sobre bananicultura tecnificada, quais são as lições mais importantes que você aprendeu até então? Olha, todos os dias eu aprendo com a produção de bananas. Eu trabalho nessa área basicamente desde 1996, fora os tempos assim que eu era estudante e tudo, mas eu já trabalho desde 1996 e todos os dias eu estou aprendendo. A lavoura, a fruticultura, a bananicultura, ela nos ensina a cada momento. Eu me lembro de histórias assim que eu vivenciei aqui, seja no mercado interno ou até mesmo fora do país, por exemplo, de gente que não era do ramo, implementou projetos, atuou de forma arrogante, ou às vezes implantou a cultura em solos ou em condições que não eram adequadas e não tiveram sucesso, porque às vezes escolheram cultivar inadequado, escolheram solo inadequado, escolheram tecnologia inadequada. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei ao norte de Minas, o caso das implantações do projeto Jaíba, que nós estamos falando dele aqui hoje, da Gleba C2, quando foi implantado um clone de banana prata que era altamente suscetível ao mal do Panamá, um fungo, um patógeno, um fungo de solos que ataca a cultura da banana, onde a gente teve assim, a perda de um grande volume de áreas. As áreas foram praticamente dizimadas e ainda são até hoje por uma má escolha de cultivares, de solos e de tecnologias. Então o que eu aprendo diariamente é que é uma cultura que todos os dias ela nos traz novos desafios e que nós não podemos nos acomodar. Nós temos assim ainda muito por melhorar. Se nós imaginarmos assim que há 15, 20 anos atrás, quando eu comecei, falávamos de produtividade média de 25 toneladas por hectare. Se a gente falasse da década de 80, falávamos de 15, 20 toneladas de produção de banana prata por hectare. Hoje a gente fala de 40, 45 toneladas em algumas áreas. As bananas do subgrupo Cavendish do mesmo jeito. Então nós nem conhecemos o teto genético dessa planta. Nós ainda temos muito ainda por melhorar, por incrementar a produtividade, e a gente só vai conseguir isso, ou seja, a principal lição que a gente tira é que a gente só vai conseguir com parcerias, com pesquisa e desenvolvimento, com trabalho coletivo, com entendimento da cultura, com entendimento do campo, entendimento dos fatores de produção, como organizar melhor esses fatores de produção para que a gente possa obter, de fato, produtividade e rentabilidade. E hoje eu diria também que uma lição que fica sempre para a gente é não querermos ser arrogantes.
Em dado momento, a gente imagina que o nosso mercado ele é um mercado muito bom, ele é um mercado que remunera, que ele é um mercado comprador, mas quando vem uma ameaça, como nós tivemos a ameaça de entrar fruta de outros mercados, isso é uma realidade, é uma tendência, nós caminhamos para uma abertura de mercado, embora o Brasil seja muito protecionista, mas eu acho que há um novo entendimento hoje na própria política econômica, quando a gente começa a ver essa ameaça de outros produtores, de outros ofertantes, de outros mercados, a gente começa a entender o seguinte, que nosso mercado, que nós desprezamos tanto, na verdade, existem outras regiões, outros países, outros ofertantes que de fato querem entrar e podem nos ameaçar. Então essa é a grande lição que a gente sempre aprende diariamente. Nós não podemos descuidar. Nós, como seres humanos, cometemos erros. Que erros que você cometeu repetidas vezes como consultor? E o que aconteceu quando você parou de cometer esses erros? E como você percebeu que você estava cometendo os mesmos erros? Olha, eu acredito que todo profissional que se preza, ele deve fazer a sua autocrítica. Ele deve o tempo inteiro buscar conhecimento, buscar levar essa autocrítica, inclusive para suas ações futuras, tá certo? Eu acredito que quando eu comecei na atividade, talvez até por vir de uma universidade internacional, com muita experiência em produção de banana, eu já muito jovem, com 23, 24 anos, eu era superintendente de uma multinacional voltada para avaliação de qualidade de banana para exportação. Então isso fez com que de alguma forma eu fosse um pouco arrogante e não soubesse lidar muito, principalmente com o meu principal cliente hoje, que é o pequeno produtor, o médio produtor, aquele cara que faz o Brasil acontecer de fato. Talvez por ter essa arrogância, por ter esse pouco discernimento, eu também não tinha um bom entendimento com a própria comunidade técnica. Então, às vezes, eu via uma recomendação técnica de um colega que eu poderia simplesmente complementar, como hoje faço, compartilhar a informação, trocar a informação, construir o conhecimento em parceria com esse colega, mas eu preferia muito mais criticar, dizer que aquela informação não procedia, que o produtor deveria já automaticamente adotar aquele pacote tecnológico que eu tinha como certo, que eu trazia já da minha formação acadêmica, da minha experiência nas multinacionais, mas a verdade é que eu vejo que hoje todos esses conhecimentos eles se complementam e de repente aquilo que algo tecnicamente para mim parece como inadequado ou adequado, pode não parecer ao outro, mas está dando certo. Então o que eu diria que a grande autocrítica que eu faço é que hoje eu procuro ter uma visão sistêmica, eu acredito que em algum momento eu negligenciei isso e de alguma forma eu faço essa autocrítica, eu trouxe de alguma forma diminuição de lucratividade ou talvez até alguma perda para um eventual parceiro ou colaborador. Hoje a gente busca minimizar um pouco mais essas perdas. Nós não estamos isentos de cometer erros, a gente comete erros porque a gente trabalha em grande escala com muitos grandes produtores, mas hoje a gente busca pelo menos minimizar esses problemas e tentar de alguma forma agir com planejamento, agir de forma proativa e de forma colaborativa com os outros colegas, com os outros profissionais. Hoje as redes sociais elas proporcionam um pouco mais isso. A web, a internet, ela trouxe essa vantagem. E uma coisa que a gente tem que fazer hoje de alguma forma, talvez até um pouco de forma altruísta, é compartilhar conhecimento, é trocar informação. A informação que ela está no livro, que ela foi escrita, que ela está no artigo lá na gaveta, ela é uma informação que ela já não serve mais, ela é uma informação talvez para complementar, mas ela é uma informação de ontem. A informação de ontem ela não é interessante. A informação boa é a informação de hoje, talvez a informação de amanhã. Você, como consultor, já deve ter visitado diversas propriedades. Quais são os maus hábitos dos produtores rurais que nunca devem ser tolerados quando se trata de bananicultura tecnificada? Eu acredito que os hábitos ruins, ou os maus hábitos, não só meus como profissionais, como consultor, mas do bananicultor, do fruticultor no geral, ou de qualquer empreendedor do agronegócio, o primeiro deles é, de alguma forma, agir com alguma soberba ou arrogância com relação à comunicação com a sociedade como um todo. Nós vivemos um momento onde a sociedade ela nos cobra um posicionamento, principalmente com relação às condições ambientais, às condições de resíduo de produtos, de resíduo de agrotóxicos, de utilização dos defensivos. Então, se a gente não melhorar a nossa maneira de comunicar, contratarmos profissionais especializados em comunicação, gente que possa transformar
essas informações que temos, uma boa comunicação, seja na embalagem de um produto, seja na diferenciação de um produto, seja na forma de expor esse produto na gôndola de um supermercado, seja na forma como a gente apresenta esse produto para a sociedade, nós ficaremos aí nesse limbo, nesse vazio e sujeitos às críticas da sociedade como um todo. Como a gente vê hoje muito nas mídias, né? Onde se tem, de alguma forma, uma certa demonização do setor, que às vezes utiliza agrotóxicos, que utiliza defensivos, quando na verdade nós temos uma fruta muito saudável, nós temos lavouras assim com bons níveis, ou níveis aceitáveis de resíduo, não só na bananicultura, mas na atividade como um todo. Se formos pensar principalmente na bananicultura irrigada, em condições de pouca precipitação, de pouca chuva, condições de clima mais seco, a gente praticamente não tem quase a necessidade de fazer controle de pragas. Então, assim, a gente atua muito preventivamente, a gente busca hoje a certificação. Então, assim, esses bons hábitos que a gente vem buscando, a gente precisa superá-los, ou seja, a gente precisa colocá-los em prática com uma boa comunicação com o setor, com uma boa comunicação não só com o consumidor, mas com a sociedade como um todo. E só vamos conseguir fazê-lo se a gente trabalhar de forma coletiva. Para que possamos melhorar essa comunicação, a gente precisa de organizar as cooperativas, as associações, as parcerias com as empresas. Não adianta a gente pegar individualmente uma empresa e fazer a gente pode fazer uma empresa, fazer um belo Instagram, colocar as frutas lá de forma isolada, mas se não fizermos uma comunicação setorial, uma comunicação que trate da fruta, que trate do setor como um todo, dos benefícios da fruta, do impacto do consumo da fruta na saúde, da questão da correlação da fruta com a prática de esportes, com práticas saudáveis, com a boa nutrição das crianças, a boa nutrição das pessoas. Então, se não fizermos adequadamente essa comunicação, nós vamos estar enxugando gelo. A gente vai estar produzindo e comercializando, vamos vender, vamos aumentar as nossas vendas a partir do momento que aumenta essa demanda, mas sempre muito sujeito a condições de mercado, a condições econômicas. E, finalmente, a gente tem que buscar novos mercados, ampliar o consumo. O nosso consumo per capita hoje, se imaginarmos uma produção nacional de 7 milhões de toneladas e imaginarmos a nossa população atual, fala-se de 25 quilos per capita. Então, assim, é uma fruta que tem grande consumo, mas que ainda tem um espaço muito grande para ser consumida ainda mais. Então, nós temos esse desafio e é esse desafio que nós temos que superá-lo.
Agradecer aqui ao Francisco, muito obrigado pela essa aula que você nos deu hoje. E para encerrar esse webinário, gostaria de compartilhar um vídeo. Fired up, ready to go. 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 I'm Edith S. Childs from Greenwood, South Carolina, and I'm the one that got Barack Obama fired up. And so I just want to close with a story that some of you know, because it shows you the importance of one voice. And it's a story about my first trip to Greenwood. When I heard that he was coming to Greenwood, I thought, okay, I'm just going to go and welcome him to Greenwood. Turns out that Greenwood is about an hour and a half from everywhere else. Well, Greenwood is a little bit out of the way. So we drive, and we drive, and we drive. Finally, we get to Greenwood. We pull up to a small building. Right here in this building, the Civic Center. It's pouring down rain, and my umbrella blows open, and I get soaked. I'm mad, I'm wet. We go inside, and lo and behold, after an hour and a half drive, turns out there are 20 people there. When he first came in the room, he had this grin on his face, like maybe I'm in the wrong place. You know, it was a small group of people. 20 people. And they all look kind of damp and kind of sleepy, like maybe they aren't really excited to be there either. And looking around at everyone in the room, I knew we had to do something. Suddenly, I hear this voice cry out behind me, "Fired up!" And I'm shocked. I know that the senator wasn't sure what was going on because he had that look on his face. So I look behind me, and there's this small woman. Looks like she just came from church. She got a big church hat. And she's standing there, and she looks at me, and she's smiling. And she says, Fired up, ready to go. I knew we needed to keep singing. Fired up, ready to go. And so for the next 5 minutes, she proceeds to do this. Fired up. Everybody says fired up and ready to go. And everybody says ready to go. And I'm standing there and I'm thinking, she's stealing my thunder. I look at my staff, they shrug their shoulders. They don't know how long this is going to go. But here's the thing, Virginia. After a minute or so, I'm feeling kind of fired up. I'm feeling like I'm ready to go. So I join in the chant. And it feels good. And for the rest of the day, even after we left Greenwood, I'd see my staff. I'd say, "Are you fired up?" They'd say, "We're fired up, boss. Are you ready to go?" I'd say, "I'm ready to go." Once you hear it, you will never forget it. So some people start putting "fired up, ready to go" on their shirts. Some people start putting "fired up, ready to go" on signs. Everybody's saying "fired up" and "ready to go." Fired up, ready to go. It shows you what one voice can do. One voice can change a room. And if a voice can change a room, it can change a city. And if it can change a city, it can change a state. And if it can change a state, it can change a nation. And if it can change a nation, it can change the world. Your voice can change the world. So I've just got one question for you. Are you fired up? Are you ready to go? Fired up. Ready to go. 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 Fired up. Let's go change the world.